Todos os países estão em estado de alerta. Olá, família do canal Quase Tudo. Olá, você que visita o canal pela primeira vez. Sejam todos muito bem-vindos. Olha só, como você já sabe, estou fazendo uma série de vídeos sobre o coronavírus. Talvez alguém pergunte, por que voltar a falar sobre esse assunto? Volto a falar porque, pessoalmente, considero o assunto de extrema importância. O segundo motivo é que me sinto no dever de compartilhar com você o que a imprensa e a mídia, de um modo geral, têm falado sobre o coronavírus. Finalmente, acredito que estamos vendo e vivendo algo muito sério. Milhares de pessoas estão sendo infectadas por esse vírus perigoso. E outras dezenas de pessoas estão morrendo. Vou te falar uma coisa, no meu ponto de vista. O que está acontecendo no mundo hoje é tão sério e preocupante como uma guerra. O coronavírus é um problema sério, uma verdadeira ameaça à humanidade. Superpotências mundiais, como os Estados Unidos e a Rússia, estão alertando sobre o perigo de uma pandemia a nível mundial. A OMS, Organização Mundial de Saúde, já declarou a emergência internacional, uma espécie de alerta amarelo ou já vermelho, sobre o perigo do coronavírus. A OMS está alertando que todos os países devem estar preparados para uma pandemia global. E aqui surgem algumas perguntas. E o governo brasileiro, o que está fazendo? Nosso país tem estrutura para uma pandemia? O povo brasileiro precisa ser informado sobre o que está sendo feito. E aqui não se trata de sensacionalismos ou teorias da conspiração. Se trata de fato, de uma realidade ameaçadora que bate às nossas portas. Olha só, devemos ter cuidado. Não se pode entrar em teorias sem base científica. Todos os países estão em estado de alerta. Só para você ter uma ideia, a moeda americana, o dólar, aumentou seu valor em todo o mundo. Por causa de uma possível pandemia global, a economia mundial começa a entrar em crise. O Brasil e o mundo devem se preparar. E aqui eu gostaria de compartilhar com você algumas informações. Informações vindas da mídia. Leia comigo os títulos dessas matérias. No Brasil, casos de coronavírus podem chegar a 5.000 nos próximos 10 dias, aponta estudo. E sobre esse aumento de casos, podemos ler nessa outra matéria. Brasil pode ter até 4,9 mil casos oficiais de Covid-19 dentro de 8 dias. 20º dia de coronavírus no Brasil é pior que o da Itália. Isso a partir das estatísticas e projeções. Com projeção de 460 mil infectados no estado de São Paulo, Brasil endurece combate ao coronavírus. Quarentena cultural. Espaços fecham em São Paulo por conta do novo coronavírus. Governo de São Paulo determina fechamento de espaços culturais. Uma crise econômica e comercial começa a acontecer por causa do coronavírus. Não sou economista, mas eu já tinha falado nos vídeos anteriores a esse que uma crise econômica poderia surgir, e parece que isso está acontecendo. O comércio, as exportações e até mesmo o turismo foi afetado pela epidemia. Olha só, depois dos Estados Unidos, a China é a maior economia do mundo. E com isso, a China se tornou adversária dos Estados Unidos na área econômica e política. Isso sem falar da área ideológica. E segundo alguns especialistas, o governo americano pode se aproveitar dessa crise econômica que está atingindo a China. Mas vale lembrar, se essa crise continuar, essa crise financeira a nível global, o mundo todo sofrerá as consequências. Olha só, com a desvalorização do real perante o dólar, o Brasil pode sofrer com uma inflação enorme. Eis aí o coronavírus e suas consequências para o mundo econômico. O coronavírus avança, a pandemia se alastra. O coronavírus está atravessando fronteiras. E junto com essa possibilidade de uma epidemia mundial, começa a surgir, infelizmente, outro tipo de contágio. E que contágio é esse? São as teorias da conspiração buscando explicar o que não sabem e não provam. Teorias, entre aspas,
que tentam ser científicas sem ser ciência. Sendo assim, devemos ter cuidado nesse momento em que o mundo se vê ameaçado. Ameaçado por algo tão perigoso quanto uma bomba nuclear, um vírus que se propaga, o coronavírus. E o que fazer então? Como cidadãos, devemos refletir e cobrar dos políticos uma providência. De um vereador até a presidência da República, devemos cobrar. E também, aqui acho importante, devemos denunciar toda forma de preconceito contra o povo chinês. Que a gente possa refletir sobre isso. E por falar em reflexão, que todo cristão possa pensar sobre o que está acontecendo, sobre as ameaças que pairam sobre o mundo. Olha só, em todos os meus vídeos recentes, tenho buscado reflexão a partir da Bíblia, a partir do Evangelho de Cristo Jesus. Devemos ver os sinais do fim dos tempos. Devemos pedir a Deus o discernimento para entender os sinais que podem estar acontecendo em nossos dias. Podemos estar vendo o início das dores. O apocalipse vai acontecer. As profecias vão se cumprir. A volta de Cristo é uma certeza. E como tenho dito e repetido, é hora de orar e vigiar, de clamar por mais unção, por mais consagração. É hora de nos alimentar ainda mais da Bíblia, da Palavra de Deus. É o momento de se ajoelhar e buscar ainda mais a consagração. É hora de obedecer o que Cristo nos ordenou: evangelizar. Levar o Evangelho ao máximo de pessoas possível. Como está escrito no Evangelho de Mateus 24. Depois que toda criatura ouvir o Evangelho, aí virá o fim. E como tenho falado em todos os vídeos, meu principal objetivo agora é informar e divulgar o Evangelho de Cristo Jesus o mais longe possível. Mas para isso, preciso da sua participação. Olha só, para que a plataforma do YouTube perceba o movimento do canal, é necessário que você se inscreva gratuitamente. Além disso, peço que você compartilhe este vídeo em suas redes sociais. E se você achou o conteúdo deste vídeo importante, deixe o seu like, a sua curtida. Mas se não gostou, pode deixar o dislike. Porque, de uma forma ou de outra, isso cria um movimento no canal que faz com que o YouTube perceba e divulgue o canal Quase Tudo. Com esses pequenos passos, você vai estar ajudando essa missão de levar o Evangelho para milhares de pessoas. E que Deus nos abençoe, hoje e sempre.